A analista comportamental e hipnoterapeuta Dani Hasegawa chegou ao Japão em 2005. Devido a problemas de saúde como a depressão, começou a buscar ajuda para si mesma e estudar o comportamento humano, pois constatou que muitas pessoas tinham os mesmos sintomas de depressão e com a rotina de trabalho do Japão e a distância da família, isso se intensificava. Naquela época, não tinha ajuda capacitada de terapia para brasileiros no Japão. Ao descobrir a hipnoterapia, buscou por esse tipo de tratamento e, ao sentir mudanças em si mesma, viu que poderia ajudar os brasileiros que residem no país. Com isso, se especializou e se formou nas melhores instituições de desenvolvimento humano e hipnose clínica. E em 2019, abriu sua empresa de desenvolvimento pessoal, a Dani Hasegawa Mind Trainer. A escola conta com cursos presenciais e online voltados para o autoconhecimento e hipnose clássica. Lá, o aluno aprende técnicas eficazes e inovadoras, sendo referência em hipnoterapia no Japão e atendendo pessoas no mundo inteiro, que procuram ter a vida transformada através de seu trabalho. Olá, o Empresários de Sucesso está no ar. Hoje nós vamos conversar com Dani Hasegawa. Ela é hipnoterapeuta. Olá, Dani, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa. Olá, eu que agradeço pelo convite. É uma honra compartilhar um pouquinho da minha história com o público do Empresários de Sucesso. Legal, para a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse para o nosso público como foi que a hipnoterapia entrou na sua vida. Como é que começa essa carreira? O que fez você a querer atuar nessa área? A hipnoterapia entrou na minha vida de forma inesperada. Eu tive depressão por mais de 15 anos, tinha feito vários tratamentos e eu acreditava que eu estava condenada a viver daquela forma. Até que um dia eu estava escutando uma entrevista na rádio do Brasil e um dos entrevistados estava falando sobre a atuação, o uso da hipnose para tratamentos de saúde, como depressão, síndrome do pânico, entre outros. E quando eu escutei aquela entrevista, eu vi uma luz no fim do túnel e decidi ir para o Brasil para fazer esse tratamento. E como eu tive uma melhora muito grande e fiquei impressionada por ter conseguido ter uma melhora rápida, que eu não tinha há 15 anos, eu comecei a estudar. Hoje eu sou formada nas melhores escolas de hipnose clínica e desenvolvimento humano e atuo atendendo pessoas do Japão inteiro que viajam até meu consultório, que fica no interior do Japão. Perfeito. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as diferenças entre a psicologia da hipnoterapia e também quais são os benefícios que a hipnoterapia traz para o indivíduo, para a pessoa que tem algum tipo de problema. De uma forma bem resumida, né, o trabalho da psicologia é jogar uma luz naquilo que a pessoa não está conseguindo enxergar. Ou seja, o psicólogo ele vai fazer a pessoa refletir e, com isso, gerar novas percepções a respeito do problema. E a pessoa vai decidir se vai agir ou não diferente. A hipnoterapia, nós buscamos a causa do problema. E fazemos isso da percepção na causa. Uma vez que a mente entende que não faz mais sentido permanecer com aquele problema, a melhora, né, aparece de forma gradativa, como se fosse um efeito dominó. Conforme vai passando o tempo, a pessoa vai sentindo essa diferença. Dani, como você tem atendido os seus pacientes? Eles fazem as consultas de maneira presencial ou, em sua grande maioria, os atendimentos acabam acontecendo de forma online? Você teve que alterar esse ritmo de atendimento em razão da pandemia e como vem sendo feito agora nesse novo normal? Até o início desse ano, as consultas eram apenas presenciais, mas devido a tudo isso que aconteceu no mundo, foi criado um protocolo de atendimento online.
E a partir de então eu comecei a atender online também pessoas do mundo todo, e o impressionante é que tem o mesmo efeito do tratamento presencial. Perfeito, excelente. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando a pessoa opta pelo tratamento com hipnoterapia, quais são os cuidados que se deve ter na busca por um profissional? Por que eu faço essa pergunta? Porque, eventualmente, a pessoa que tem o desejo de se consultar com um hipnoterapeuta, ele acaba procurando aquelas pessoas famosas que fazem números na televisão. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, e sobre os cuidados e a atenção que a pessoa deve ter ao procurar um profissional. Assim como todas as profissões, tem os profissionais bons e ruins, os experientes e os não tão experientes assim. E com a hipnoterapia, né, não é diferente. Por isso que quem opta por esse tipo de tratamento, meu conselho é buscar as formações dessa pessoa, tempo de experiência e principalmente resultado nos atendimentos. Ainda existem muitos mitos, né, quando falamos de hipnose e hipnoterapia. O que você gostaria de falar para essas pessoas que não confiam muito, que torcem o nariz, que ficam desconfiadas? O quanto a hipnose e a hipnoterapia podem mudar o rumo de um problema e ajudar a pessoa a superar desafios? Tem muito medo ainda, né, em relação à palavra hipnose, quando a maioria das pessoas, quando escuta essa palavra, já pensa que é algo paranormal, sobrenatural, algo místico, e não tem qualquer relação com isso. Ou pensa que tem alguma relação com religião e não tem qualquer relação com isso, né? Tudo isso é devido a filmes, desenhos e também a programas de televisão, né, que mostram a hipnose como se fosse um poder mágico. E não é nada disso. A hipnose nada mais é do que foco em uma ideia. É um estado natural da nossa mente, onde nós entramos todos os dias. Por exemplo, um atleta, né, quando ele vai competir, ele tem que estar focado no que ele está fazendo. Então ele se desliga, né, da torcida ao redor para focar naquilo que ele está fazendo e assim dar o melhor dele para alcançar o objetivo. Isso é hipnose. Ou então, por exemplo, quando você vai assistir um filme, você sente todas as emoções que aquele filme está te passando. Mesmo a sua parte analítica, sabendo que são atores, que é tudo de mentira. Né? Você fica com medo, né? Chora quando alguém morre lá no filme. Isso acontece porque a nossa mente não sabe a diferença entre o que é real e imaginário. E por isso que a hipnose usada na parte clínica, né, no tratamento de patologias ou controle de dor, tem um resultado muito, muito bom e muito rápido. Doutora Dani, conta pra gente como funcionam as sessões na prática. É um bate-papo, a pessoa logo quando começa a consulta, ela já é hipnotizada, ela fica, digamos, fora do seu estado normal? Conta pra gente como é que funciona uma sessão. Não, primeiro eu explico, né, como que a mente funciona, como que os traumas são criados na nossa mente. Depois disso, que a pessoa realmente entende como que ela tem que seguir as instruções, aí que nós vamos para a sessão. Eu faço também uma anamnese para entender a história de vida daquela pessoa e nós vamos para a sessão. Ela fica consciente o tempo todo, lembra de tudo. E a primeira sessão costuma demorar entre 5 a 7 horas, mais ou menos. E quem segue as instruções corretamente tem uma melhora de 70% a 90% na primeira sessão e na segunda ou terceira sessão chega a 100%. O resultado varia de cada pessoa, porque a pessoa tem que estar comprometida com a mudança e tem que seguir corretamente as instruções que eu vou orientar. Eu entendo que esse tipo de tratamento peça um atendimento muito humanizado. Eu gostaria que você falasse, Dani, sobre os problemas que mais aparecem para você
e também qual é o índice de solução. Porque eu já ouvi falar que muitas pessoas tentam resolver problemas do passado, da infância, ou problemas com disfunções corporais, pessoas que comem demais, obesidade, disfunções sexuais, enfim. Conta um pouco para a gente desses problemas e o percentual de solução. Tudo isso, na verdade, é um sintoma, né? É um nome para um conjunto de dores e emoções que só aquela pessoa sabe o que sente. Por exemplo, eu tive depressão, a minha depressão que eu tive é diferente de outra pessoa que também tem depressão. Ou seja, cada um sabe o que realmente sente. Tudo isso é apenas um nome. Então, para ficar mais fácil de entender, vou contar um caso que eu atendi, onde a pessoa tinha síndrome do pânico, e essa pessoa chegou aqui no consultório dizendo que teve a síndrome do pânico por conta do estresse no trabalho. E quando nós fizemos a sessão, a causa que veio foi a primeira vez que comeu farofa. Então, aquela criança que comeu aquele alimento solto pela primeira vez, engasgou, ficou com falta de ar, o coração disparou, ficou com medo de morrer. Claro que foi a primeira vez que aquela criança teve o contato com aquelas emoções. Ao longo da vida, aconteceu outros eventos que reforçaram esse aprendizado inicial, e o estresse que essa pessoa teve no trabalho foi apenas a gota que fez esse copo transbordar. Então, o que a hipnoterapia faz é isso, é buscar essa causa, a origem de todo o problema. Informações muito importantes trazidas pela doutora Dani Hasegawa. Muito obrigado pela participação, pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho aí no Japão e desejo que você tenha muita sorte e muito sucesso. Quando puder, volte ao programa para contar as novidades do seu trabalho com hipnose e hipnoterapia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com a Dani Hasegawa, ela é hipnoterapeuta, e ela conversou mais uma vez aqui no Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.